Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver a questão 10 do vestibular FUVEST 2013, beleza? Então essa questão ela diz o seguinte: o fitoplâncton consiste em um conjunto de organismos microscópicos encontrados em certos ambientes aquáticos. O desenvolvimento desses organismos requer luz e CO2 para o processo de fotossíntese e requer também nutrientes contendo os elementos nitrogênio e fósforo. Considere a tabela que mostra dados de pH e de concentrações de nitrato e de oxigênio dissolvidos na água para amostras coletadas durante o dia em dois diferentes pontos, A e B, e em duas épocas do ano, maio e novembro, na represa Billings, em São Paulo. Então tá aqui uma tabelinha, pH, quanto que era, concentração de nitrato, miligramas por litro, de oxigênio também. Aí eu falo o seguinte: com base nas informações da tabela e em seus próprios conhecimentos sobre o processo de fotossíntese, um pesquisador registrou 3 conclusões. Então estão aqui as conclusões dele e ele fala que é correto afirmar o quê? É a pergunta. Então vamos lá. 1. Nessas amostras existe uma forte correlação entre as concentrações de nitrato e de oxigênio dissolvidos na água. Vamos lá. Nitrato, oxigênio. Então, no ponto A, em novembro para maio, aumentou bastante, né, a concentração de em miligramas por litro, e oxigênio diminuiu um pouco. E no ponto B, aumentou assim, metade do que aumentou no ponto A, e para o nitrato e para o oxigênio, manteve-se praticamente igual. Então não há uma forte correlação entre essas concentrações, porque enquanto o nitrato aumentou muito, o oxigênio diminuiu só um pouco aqui no ponto A e praticamente não se alterou no ponto B. Então essa daqui você vai marcar como errado. Não há uma forte correlação. Bom, e aí uma outra dica, talvez vocês saibam, mas por exemplo, para você não ficar perdendo tempo, aí ele fala assim: 1 apenas, não, isso aqui você já não vai poder marcar. 1 e 2 também não, a 1 está errada. 1, 2, 3, muito menos. Então você ficaria com a questão B e D. Um diz que é a 3 e o outro diz que é o 2 e 3. Então a 3 já está certa. Mesmo que você estiver na dúvida, ela está correta. Não interessa o que está escrito aqui, está correto. Vamos olhar a 2, que é só para a gente tirar a dúvida e já assinalar se vai ser B ou se vai ser D. Então vamos lá. As amostras de água coletadas em novembro devem ter menos CO2 dissolvido do que aquelas coletadas em maio? Vamos lá. Em novembro, o pH é 9,8 e 9,1 nos diferentes pontos. E em maio passou a 7,3 e 7,4, ou seja, o pH diminuiu um pouco porque a solução ficou menos básica, começou a se tornar um pouco ácida, chegou quase à neutralidade. Ela era caráter básico, né, essa água aqui, e chegou quase à neutralidade. E aí deve ter menos CO2 em novembro? Sim, porque quanto maior a quantidade aqui de CO2 que você tiver, isso aqui aumenta a acidez da água. Até tem uma experiência simples: você fica soprando num canudinho na água, né? A água vai ficar borbulhando e isso faz diminuir o pH da água, porque o CO2 em água, ele forma um ácido carbônico, o H2CO3. E aí isso aqui faz com que aumente a acidez. Então, como diminuiu o pH, aumentou a acidez. Então está correto essa 2 aqui. Tem que ter menos CO2 em novembro, certo? Então está correto. A 3 a gente já sabia que estaria correta, mas vamos ler apenas por critério. Se as coletas tivessem sido feitas à noite, o pH das 4 amostras de água seria mais baixo do que o observado? Sim, seria mais baixo, porque ele falou que foi feito de dia, né? E aí o fitoplâncton usa luz e CO2 para o seu desenvolvimento, né? Então se ele está usando CO2, ele está consumindo o CO2 da água, né? Se ele consome o CO2 da água, aí é o inverso do que a gente falou aqui. Você está consumindo CO2, então aumenta o pH. Então, certamente, se a amostra tivesse sido feita à noite, o pH seria um pouco menor.
Claro que não seria de 9,8 para 1, mas que seja de 9,8 para 9, já é uma mudança considerável de pH. Então, a gente já imaginava que ela estaria certa por causa das eliminações que fizemos. Então, na questão 10, galera, você vai assinalar sem medo, alternativa D, ok? Qualquer dúvida ou sugestão, deixe um comentário pra gente. Um abraço.